conflito. Trouxeram o Memphis pro jogo do Inter, ele estava no camarote no jogo contra o Inter. Então, assim, foi todo mundo feito de otário nessa história. Eu acho que o ponto é esse. Todo mundo foi feito de otário. E isso vai numa ferida muito difícil, que é aquilo que eu já falei aqui semana passada. É a questão da autoestima do torcedor, cara. Idolatria, né? Assim, você tem que ter uma referência. Muita coisa indicaria que você não tivesse retorno nesse nível antes dessa contratação. Exato. Era só avaliar a carreira que ele teve antes de chegar ao Corinthians. Não acho que seja um jogador ruim, mas não é um jogador que, para mim, não vale esse valor. Exato, negócio bizarro. Eu costumo dizer que parece que esse contrato foi feito por alguém da família do Memphis. O jogador voltou para o Brasil, discutiram cláusulas, retira uma coisa, coloca outra, fez exames médicos e a presidência desistiu. Que aí entra a influência política do clube. E aí o Diniz não pode fazer nada nesse ponto, o Marcelo Paes também não pode fazer nada, que entra a parte política. Vai ter uma eleição no Corinthians esse ano e me dá a impressão de que o presidente toma algumas decisões junto com o departamento de futebol, mas no final, devido à pressão política, ele muda de ideia. Os aliados pensam diferente, isso aqui pode causar uma rejeição, pode não agradar, e aí ele muda de ideia. O Corinthians desistiu de Memphis Depay. Ou será que não? Depois de anunciar oficialmente que tinha retirado a proposta, o clube voltou atrás e reabriu a negociação com o craque holandês. E agora existe uma nova estratégia para tentar reduzir em cerca de 30 milhões o valor do contrato. Memphis também teria pedido para que as conversas fossem retomadas e estaria disposto a flexibilizar as condições para continuar no Corinthians. Mas tem um problema. Essa reviravolta provocou uma verdadeira revolta nos bastidores do Parque São Jorge. A diretoria agora procura parceiros para ajudar a bancar o acordo, enquanto o presidente Osmar Stabile busca o aval do Conselho de Orientação. E tem gente dentro do próprio Corinthians que não gostou nada dessa mudança de rumo. Afinal, Memphis vai continuar no Corinthians ou essa negociação ainda pode desmoronar de novo? Fica até o final porque essa história acaba de ganhar uma reviravolta gigantesca. E antes, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você é a favor da renovação do Memphis? Lá em maio eles já tinham falado, não importa o valor, o Corinthians não vai renovar. Ficou postergando, aí o Memphis queria 3 anos de contrato, eles deram 2, aí ele topou. Vamos cortar a multa pela metade? Tudo bem, não sei o quê. Esticaram até o final, esperaram uma semana que o clube estava jogando fora, que as organizadas estão fora para evitar tumulto, conflito. Trouxeram o Memphis pro jogo do Inter, ele estava no camarote no jogo contra o Inter. Então, assim, foi todo mundo feito de otário nessa história. Eu acho que o ponto é esse. Todo mundo foi feito de otário. E isso vai numa ferida muito difícil, que é aquilo que eu já falei aqui semana passada. É a questão da autoestima do torcedor, cara. Idolatria, né? Assim, você tem que ter uma referência. Aí, quem é que não renovou com o Memphis? Assim, vai ficar na conta do presidente, mas como é que tá essa história? Quem explica essa história? Para explicar o que mudou de tão grave. Muita coisa indicaria que você não tivesse retorno nesse nível antes dessa contratação. Exato. Era só avaliar a carreira que ele teve antes de chegar ao Corinthians. Não acho que seja um jogador ruim, mas não é um jogador que, para mim, não vale esse valor. Exato. Agora, rapidinho, sobre essa questão, esse debate, eu acho que ele é muito desafiante pra gente aqui, porque o torcedor, ele jamais vai entender o que é custo-benefício de um jogador. Porque ele só vê o dentro de campo, ele não paga a conta no final do mês. Ele vê a bola na caixinha. Exatamente, ele até tem a informação do contrato, né? Quando alguém descobre, quando vaza, quando se sabe oficialmente o salário de alguém, né? Os valores, no caso do contrato do Memphis, foi amplamente, né? Divulgado a quantidade de absurdos que tinham naquele contrato. A quantidade de penduricalho, superlativo, era um negócio bizarro. Eu costumo dizer que parece que esse contrato foi feito por alguém da família do Memphis. O jogador voltou para o Brasil, discutiram cláusulas, retira uma coisa, coloca outra, fez exames médicos e a presidência desistiu. Que aí entra a influência política do clube. E aí o Diniz não pode fazer nada nesse ponto, o Marcelo Paes também não pode fazer nada, que entra a parte política. Vai ter uma eleição no Corinthians esse ano e me dá a impressão de que o presidente toma algumas decisões junto com o departamento de futebol, mas no final, devido à pressão política, ele muda de ideia. Os aliados pensam diferente, isso aqui pode causar uma rejeição, pode não agradar, e aí ele muda de ideia. Então o presidente ele não mostra convicção no que está fazendo, porque acho que um presidente, um cara que está comandando, ele tem que ter convicção no que ele pode errar, claro que ele pode errar, todo mundo erra, mas ele tem que ter convicção no que faz. A minha decisão é essa, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas a minha decisão é essa e pronto. Você vai ser avaliado por torcida, por imprensa, por todo mundo.
E o presidente não me parece que tem essa convicção. Que o caso do Memphis, acho que a discussão nem é se o Corinthians ele deveria renovar ou não, na parte financeira, acho que nem é essa a discussão. A questão é que o presidente estava tocando uma coisa e no meio do caminho ele mudou de ideia. Porque se ele tivesse essa convicção, parte financeira do clube, vamos cuidar da parte financeira, eu não tenho condição de continuar pagando um salário alto para o Memphis e para tentar melhorar a parte financeira do clube que está muito complicada, eu não vou renovar esse contrato. Se ele tivesse essa convicção, ele poderia ter conversado isso com o Memphis em janeiro até. Sim. Em junho termina o seu contrato, agora em janeiro você já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Eu não vou atrapalhar a sua vida, nós não temos mais condição de pagar o que você recebe, mesmo que você reduza um pouco, não tem jeito. A gente não quer mais pagar esse nível de salário porque a gente precisa arrumar a parte financeira, então... Cara, fica à vontade, se você tiver uma proposta e que a gente vai te facilitar a sua saída até antes, se quiser já assina um pré-contrato, aí você vai para a Copa, depois da Copa você já vai para o novo clube, então toca a sua vida que a gente não tem mais como pagar o que você ganha. Eu acho que até a relação com o jogador seria mais fácil, até para negociar o que o Corinthians deve para ele. Claro que ele não ia abrir mão do dinheiro, mas seria uma negociação mais fácil, daria para conversar, dá para pagar dessa maneira? Vamos discutir de uma outra maneira? Joga limpo com o cara. É isso, se o Corinthians tivesse feito isso, mesmo com a decisão de não renovar, para discutir o que devem para ele, seria muito mais fácil. Agora não vai ter conversa, agora o cara vai com tudo, agora o cara, não, estou me devendo isso aqui, eu quero... E quanto que tem uma discussão sobre o eventual contrato que ele já teria assinado. Isso aí eu não sei, isso aí é para discutir. Mas o que ficou para trás que o Corinthians não pagou para ele, isso aí ele vai receber em algum momento. E ele vai ganhar essa disputa. Sobre o contrato que que dizem que o staff dele alega que pode até pedir valores referentes a esse novo contrato que acabou não sendo concretizado porque já estava assinado. Aí é uma discussão jurídica, que eu não tenho como dizer, aí pode ter uma briga se de fato ele exigir essa grana. Mas o que ele não recebeu do passado, isso aí, em algum momento ele vai ganhar, e agora não tem muito como negociar com ele, né? Porque não jogaram limpo com o jogador. Uma informação interessante é que depois de toda a repercussão negativa que aconteceu por conta desse caso, a informação é de que o Osmar Stabile, ele está utilizando como exemplo para justificar essa decisão ao pessoal do Parque São Jorge, seus aliados, as pessoas que caminham próximo ao presidente do Corinthians. Ele está utilizando o exemplo do Eduardo Bandeira de Mello, em 2013, no comando do Flamengo, quando tomou a decisão de liberar o Wagner Love para o CSKA, uma decisão que foi impopular naquele momento, para preservar a parte financeira do Flamengo. Depois o Flamengo consegue se reconstruir e esse estaria sendo o exemplo utilizado pelo Stabile para justificar a decisão de não renovar com o Memphis Depay. Grande questão, Facinca, é que é uma decisão impopular, fato, a de não renovar com o Memphis, mas é uma decisão impopular para o torcedor, mas para o Parque São Jorge foi uma decisão popular. E tem eleição no final do ano. E tem a possibilidade de ele disputar a reeleição. Então, eu não sei se é exatamente a situação que o Flamengo viveu ou as coisas que o Flamengo abriu mão para poder se reconstruir, porque ainda tem muita situação que tira dinheiro do Corinthians, né? Muitos jogadores caros no elenco, muitos gastos ainda nesse elenco do Corinthians. Então, me parece uma forma de tentar sair pela tangente e justificar essa decisão que, com certeza, para o torcedor não caiu muito bem. Boni, assim, vamos lá. Essa questão ela é muito simples de se colocar em discussão. Qual que é o planejamento estrutural, financeiro, qual o organograma, enfim, use o termo que você quiser, você aí que entende de economia 1 milhão de vezes mais do que eu, você aí do outro lado de casa, mas, enfim, basicamente algumas coisinhas eu sei, pelo menos colocar aqui do que se passa, né, numa administração de uma empresa, seja lá o que for. Qual que é o plano do Corinthians para a reestruturação? Esse é um ponto. O Flamengo teve um plano. Sim. O Flamengo teve uma ideia. O Flamengo teve diversos mandamentos que foram cumpridos por parte de todos os gestores. E dentro desse grande plano, liberar o Wagner Love e fazer a parte. É o básico. Sim. É o mínimo, né? Mas qual é o macro dessa história? O Memphis Depay é um micro dessa história. Qual que é o que de fato vai fazer o Corinthians andar? Se ele tem um plano, se ele vem a público, pessoal, é o seguinte, eu vou destrinchar o Corinthians agora de cima a baixo. Mostra, chama uma coletiva,
mostra pra torcida, a partir de agora vai ser assim, vai ser assado, o salário não pode ser assim. Meu, o cara joga uma real que demore 5 horas a entrevista.